aí, vem aí, vem aí. Mais um programa exclusivo ZLZN. Sejam todos bem-vindos em mais um super episódio do podcast oficial do Amazonas quando se fala de turismo. Podcast Amazonas Incrível, toda terça-feira, diretamente pela rádio que mais cresce em audiência, a rádio ZLZN. Eu me chamo Roger, né, seu guia incrível na Amazônia, seu agente de viagens na Amazônia, que embarca toda terça-feira aqui para conhecer os melhores destinos da região mais linda do mundo. Sim, estou falando diretamente do estado do Amazonas, nosso Brasilzão, essa floresta linda e maravilhosa, sempre trazendo temas relevantes à nossa região. E hoje nós estamos com dois super convidados, mas antes de apresentá-los, quero falar para você que ainda não assistiu os episódios anteriores. É muito fácil, você entra no Facebook da Rádio ZLZN e também do site Amazonas Incrível e acompanha todas as edições, sempre com um convidado especial para falar sobre turismo, cultura criativa, economia criativa, referente à nossa região amazônica. E também estamos ao vivo pelo YouTube e as principais plataformas de podcast, Deezer, Anchor, Spotify. Você também encontra esse programa que, segundo as principais instituições aqui do estado do Amazonas, o programa oficial de turismo do estado do Amazonas. E sem mais delongas, vamos apresentar os nossos convidados. Hoje eu tenho a honra de receber Froilan Ataíde Filho. Ele é sócio proprietário da pousada Cirandeira Bela, tem 36 anos e aí há 10 anos assumiu a gestão da pousada e vem trazendo projetos inovadores. Seja muito bem-vindo, Froilan. Obrigado, querido. Obrigado, Roger, pelo convite. É sempre um prazer falar de turismo aqui nos podcasts e principalmente esse que estava faltando, eu vim. Sim, a gente está lá na Estrada de Novairão, lá no quilômetro 10, assumimos há 10 anos, a minha irmã também, alguns anos depois, também tomou a frente, e nós estamos lá, nós dois, uma conta, os fundadores foram os nossos pais, e vamos conversar aí sobre várias coisas de turismo aí. Maravilha, estamos também tendo a honra de receber aqui o Pablo Pinagé, ele é gerente geral do Hotel Buri Resort. E aí você não vai conhecer só o hotel também, como vai conhecer o complexo Hope Bay Park, que muitas pessoas conhecem, né, Pablo? Mas ainda não conhece muito mais a questão do hotel, né, do resort. Seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, Roger, eu que agradeço, muito obrigado pelo esse convite, para eu poder trazer aqui para o povo amazonense. Boa noite a todos também. Trazer para o manauara, para o amazonense, conhecer um pouquinho do que é o Buri Resort e o complexo todo, o Hope Bay Park, junto com o Buri Resort. Muitos já conhecem o Hope Bay Park e poucos, e agora vão conhecer também, muitos vão conhecer um pouquinho da nossa história do Buri Resort, né, que é um hotel temático que entra junto com o Hope Bay Park. Vamos conversar, vai ser muito legal. E que bom, esse é o objetivo principal do programa, você que já acompanha desde o primeiro episódio, é o nosso programa que é promover os principais destinos, meios de hospedagem do estado do Amazonas. A audiência da Rádio ZLZN, aí ele atravessa fronteiras, todas as vezes a gente tem convidados, as pessoas que assistem de outros estados, de outros países, comentam e despertam um desejo de conhecer o nosso magnífico estado e a Amazônia como um todo. Gostaria de conhecer um pouco mais da história da pousada Cirandeira Bela. Eu particularmente já tive a oportunidade de ir várias vezes, né? E assim, os nossos clientes também, a agência que eu represento, teve a oportunidade de conhecer e sempre é muito gratificante quando as pessoas vão. É uma pousada familiar, é um balneário pousada. O Florian vai explicar isso um pouquinho mais para frente, mas como foi que surgiu a ideia do Cirandeira Bela? Então, foi há 21 anos atrás, com meus pais. A princípio, os amigos iam lá tomar um banho de garapé, né, aquele garapé geladinho para refrescar do calor amazônico. E a minha irmã viu como o potencial, minha irmã mais velha, que mora fora do país, a Indra, ela viu o potencial daquele ambiente como sendo um atrativo turístico. E
falou para meus pais, falou para meu pai e minha mãe que aquilo poderia rolar alguma pousada, que daria super certo. Meus pais ouviram, enfim, foram se aposentar lá para esse local, mas acabou que não se aposentaram. Saíram da cidade, daqui de Manaus, depois de muitos anos, voltaram, né, porque eles são lá de Manacapuru, e voltaram e fizeram, depois dessa sugestão da minha irmã, fizeram a pousada, 2 chalezinhos para ver se dava certo, e deu certo. Foi crescendo, ao ponto da minha mãe e meu pai não dar conta de algumas coisas, de reservas, enfim. E aí, há 10 anos atrás, eu assumi, fizemos site, né, fizemos redes sociais, panfletagens. Eu saía na rua para panfletar, deixar os folders nas lojas, nos carros, enfim, fazer parcerias. E foi quando deu um boom lá na pousada. E balneário, né? Nós também funcionamos como day use, né? Para passar o dia. E aí foi isso. Quando a gente fez esse trabalho de divulgação, há 10 anos atrás, deu um boom e divulgou bastante, e só vem crescendo. O Instagram e Facebook tem mais de 100 mil seguidores, juntando os dois. E é isso, agora voltando o mercado aquecido depois da pandemia, a gente está aí trabalhando bastante, né, de segunda a segunda, um pouco descanso, mas é prazeroso, né, a gente trabalhar, empreender dentro da selva, né, que é um local onde a gente sente uma paz, trabalha lá, é árduo, difícil, mas sente uma paz da natureza que é gratificante. Só questão geográfica, para as pessoas que estão assistindo entender onde fica a pousada. Nós saindo de Manaus, quantas horas até chegar lá? 1 hora, no máximo, até chegar lá. Pega a Ponte Rio Negro, vai em direção a Manacapuru, né? Passa Iranduba, vai em direção a Manacapuru. E no quilômetro 80 e pouco, 85, eu acredito, que dobra para a estrada de Novo Airão. Você anda mais 10 quilômetros, tem um portal da pousada bem grande, é bem fácil de achar, não tem erro. Dá 1 hora mais ou menos de Manaus até lá. Tem quantos chalés? Nós temos 12, né? Nossa pousada é bem exclusiva, temos 12 e a demanda é bem grande e estamos trabalhando para aumentar essa capacidade, porque realmente não está suportando, a gente não está suportando a demanda, graças a Deus voltou, como eu falei, o mercado está aquecido, então a gente está trabalhando para aumentar e acredito que ano que vem vai ter muita surpresa aí para vocês. Eu vou pedir para o Florian falar um pouquinho mais de um atrativo muito procurado lá na pousada, que é a questão da casa de vidro. Vou deixar isso aí um pouquinho mais para frente para ele falar, porque assim, você vai fazer uma reserva, você tem que fazer a reserva antecipada, porque realmente é uma procura, é um lugar lindo, né? Além do balneário, de toda a excentricidade que tem, o Cirandeira Bela é muito procurado, assim, tem os chalés personalizados, bem amazônicos, mas tem uma casa lá que é fantástica. E aí eu também queria conhecer um pouco mais sobre o Buri em relação do resort, mas também já deixando aquela deixa do parque, Hobby Bay Park, que é tematizado, né? Você estava falando aqui, Pablo, nos bastidores, que tem toda uma tematização, né, lá no parque, mas o hotel em si, quanto tempo tem? Assim, antes de você falar do hotel, fala quem é o profissional. A gente estava conversando aqui no Bastidores, a história do Pablo é muito bacana, tem aí várias experiências no mercado. E como foi que você chegou lá no Buri? Vamos lá, Roger. Eu trabalho há muitos anos, sou turismólogo formado, tenho pós-graduação em gestão empresarial, sempre trabalhei na área de atendimento ao público, fui gestor de restaurantes renomados de Manaus. Né, trabalhei muitos anos também em hotéis, aí saí e agora voltei, porque é isso que eu gosto de fazer, é minha paixão. E recentemente estava trabalhando num hotel, né, e recebi o convite para fazer parte do time lá do Buri Resort. O Buri Resort é um hotel bem novo, fez agora exatamente dia 8 de outubro, fez 2 anos, completou 2 anos de abertura. E aí com a pandemia, então, ele tem 1 ano e um pouquinho, né, que tudo parou aí, graças a Deus está voltando de novo, está aquecendo. E é um hotel muito lindo e muito sofisticado. É importante falar aqui que as pessoas
precisam conhecer que tem isso aqui em Manaus. E não precisa sair de Manaus. Está situado no bairro do Tarumã Sul. Quando você passa pela estrada do turismo ali, que nós chamamos de estrada do Tarumã, quando você entra no ramal da vivenda, são 5 quilômetros adentro. Muito rápido, 5, 7 minutinhos você chega na porta principal, onde você vai ver a placa do Hope Bay Park. Hope Bay Park já é um empreendimento um pouco mais velhinho, novo também. Tem 6 anos somente, Hope Bay Park. E o Buri está agora engateando, nós estamos crescendo aí. Mas é muito interessante saber que tem todo esse empreendimento tão próximo aqui dentro de Manaus. Uber chega lá, carros todos chegam muito rápidos nesse empreendimento. E o hotel, como eu falei para você, ele é um hotel temático. Primeiro surge o Hope Bay com essa pegada pirata. Nós temos vários, como é que eu posso dizer, são vários brinquedos que têm essa pegada de pirata, né? Personagens de pirata. E aí nós construímos o Buri Resort, que é o navio de todo esse empreendimento. Se você entrar lá, você vai se identificar que você está no navio. E pirata, tem os barris piratas, tem quadros de piratas sensacionais. Você vai ver troncos, assim, a decoração é muito linda, porque ela tem aquelas velas com as cordas sisais, né? Toda com essa pegada de pirata. E um restaurante incrível também, que a gente vai falando mais na frente. Como eu falei, eu também fui muitos anos gestor de restaurantes, restaurante renomado aqui de Manaus, então uma coisa que eu foco também. E lá nós temos o Porto Buri, que vale a pena conhecer, com o nosso chefe Eric lá, que faz pratos magníficos. Então quem se hospeda no Buri, ele tem acesso diretamente no Hope Bay Park? Sim, ele tem. Ele compra uma diária no Buri, o Day Use, ele já está com acesso ao parque. E o mais interessante é isso, nós temos um time de recreação sensacional, umas meninas lá que deixam a criançada toda empolgada. Então você compra a sua diária, já tem acesso ao Buri e algumas regalias a mais, porque as nossas recreadoras pegam as crianças. Nós temos lá dentro do parque uma coisa sensacional, que é o Playground. Ele é um playground que não deixa nada a desejar de shopping centers grandes, né? Eu digo que ele até tem até maiores do que alguns shopping aqui de Manaus. E eles têm exclusividade a esse parque, porque quem compra o ingresso somente para o parque, ele não tem a entrada no playground, somente para sócios e para hóspedes do hotel. Né? Então, isso é interessante, você se hospedar no hotel, que você tem mais opções lá dentro do parque também. Né? Então, já vem incluso aí na diária. Então, aqui no Amazonas, esse modelo de hospedagem é o único que tem, né? Por exemplo, se for tirar como Fortaleza, né, o Beach Park, que é uma rede hoteleira aí do lado, tem o parque. Aqui no Amazonas tem o Hope Bay Park e o Buri. Então, ele é o único nesse formato. Né, trazendo essa temática, né, aqui no Amazonas. Eu acho que vale a pena muito a gente comentar sobre isso, porque são empreendimentos que poucas pessoas no Amazonas conhecem. Estava falando da pousada, que ainda tem pessoas que ainda não conhecem Cirandeira Bela, né, e mais com esse boom da tecnologia, você tem as redes sociais muito presentes, e como o Florian falou, a questão do engajamento é muito grande, e ainda tem pessoas que ainda não conhecem esses empreendimentos. Né? E é importante saber e fazer uma visita, né? Até mesmo a questão do day use, quem vai lá no Hope Bay Park, se não prestar atenção, não vai saber que ali do lado, que faz parte do complexo, tem o resort, não é isso? Isso. E lá dentro do Hope Bay, nós vendemos os apartamentos, que nós temos 3 categorias. Como eu falei para você, o hotel ele é novo, os quartos, está tudo muito novo, tudo muito bonito, tudo muito bem desenhado. Nós temos 3 categorias de quartos, que são a superior, a premium e a luxo, com um total de 55 quartos. E dentre esses quartos, nós temos quartos duplos, conectantes, quádruplo, nós temos uma variação bem grande de quarto. Então, até o duplo já é um quarto bem grande. Todos com cama queen e king. Né? Nós temos até o conjugado, que são 2 quartos dentro de um só. Nós temos o conectante. Então, para a família toda. Para casal, para família, nós colocamos até 5 pessoas dentro de um quarto, pelo tamanho que o quarto tem. E aí, quando você vai para o parque, nós temos 14 chalés e 15 cabanas. Esses chalés e essa cabana são todos climatizados, com cama queen, com frigobar, como se fosse um quarto também, que ficam dentro do parque. Aí temos essa opção, então você pode somar aí mais 29 quartos por todo o empreendimento.
É importante você ter comentado em relação ao quarto que cabe até 5 pessoas, porque isso não é tradicional no meio da hospedagem, né? Você viaja por aí, você vê quarto no máximo até quádruplo, né? E aí quando você tem, por exemplo, um casal e 3 filhos, aí já fica um pouco difícil alocar a família num quarto só. Eu acho Às vezes já tem que pagar uma a mais, já tem que pagar uma a mais. É bem importante essa informação, até mesmo para agências que acompanham o nosso programa. Eu já tive a oportunidade de conhecer, de fazer uma visita técnica com um grupo de agências que é a AVM, que é a Agência de Viagens de Manaus, e é importante a gente poder conhecer esse meio de hospedagem que traz essa diferença. Além de ser um meio de hospedagem com o parque, né, que faz parte do complexo, ainda tem essa parte técnica que comporta uma família de 5 pessoas, e você bem comentou em relação a tudo tematizado, né? A história é muito legal, que aí atrai muitas famílias, assim também como a pousada Cirandeira Bela, que é visitada por muitas famílias, né? O público-alvo de lá é família. Porque assim, você está saindo de Manaus, por exemplo, que em Manaus, aos arredores, né, tem muitos empreendimentos, e aí quando o cliente vai no Cirandeira Bela, ele busca essa questão de floresta próximo da cidade, mas uma coisa mais diferente, não é isso? A sensação de quem vai lá, você já ouviu esse feedback? Poxa, a gente está aqui próximo da cidade, mas em compensação você está ali tendo toda essa natureza bem plena, até porque é todo tematizado também a pousada. Isso, é tematizada toda na temática floresta mesmo, né? Nós costumamos falar que a gente está no coração da selva lá, ficamos em meio a Novo Airão e Manacapuru, uma área muito densa de floresta, né? E o igarapé que corta essa estrada de Novo Airão é um igarapé bem gelado e muito grande, né? Esse igarapé começa no Acajatuba e termina ali, e deságua ali no Miriti, no Lago Miriti, que banha a cidade de Manacapuru. Nós temos esses quartos temáticos, a gente chama de oca, né? A gente chama esses quartos de oca porque tem um formato de oca indígena, só que todo o conforto dentro, né, para atender toda a família, o público exigente. E agora nós temos alguns outros quartos mais especiais, né, onde tem a igarapé exclusivo, tem uma queda d'água bem em frente a essa oca, né? É no estilo bangalô para pessoas que preferem imaginar assim, mas a gente gosta de chamar de oca, né? A gente está no Amazonas, então vamos chamar de oca indígena. E a gente remeteu também às novas ocas agora com as telhas de cavaco. Antigamente se fazia muito telha de cavaco, não sei se você sabe, é uma telha de madeira. E aí agora a gente está nessa temática também, para ficar no estilo bem caboquinho de floresta, próximo do igarapé. E quem teve essa ideia foi o nosso arquiteto Marcelo Borborema. Mandar um abraço para ele, que é um profissional maravilhoso, ele que está com a gente lá fazendo vários projetos. E a Casa de Vidro, né, que é a mais procurada, tem que procurar com muita antecedência. A gente está num viés agora de fazer uma outra, né, uma outra até melhor. Lógico, a gente não tem incentivos de fora, nós fazemos com nossos próprios incentivos próprios. Então, por isso que tem 20 anos, é uma pegada bem devagar, porém constante, né? Você tem que crescer de degrau a degrau e está dando certo, fica sólido, né? A gente é consolidado. E é isso, a gente trabalha muito com o público internacional, nós somos uma das melhores áreas de observação de pássaros do Brasil, na verdade, não é nem do Amazonas, do Trabalha Brasil. Trabalha com Birdwatch também. Birdwatch, é muito, muito forte esse público lá. Nós temos, por exemplo, o Irapuru do Chapéu Azul, nós temos, por exemplo, o beija-flor Topázio de Fogo, que é um beija-flor raro, que aparece próximo a alguns igarapés onde tem buriti. Nós temos também na nossa trilha, nós temos uma trilha de 3 km para os nossos birdwatches, onde está aparecendo o gavião Uiraçu. Ele é um pouco mais raro que o gavião real, para aparecer e tirar foto. Então ele está aparecendo lá junto com sua cria. Ele fez um ninho, né, esse gavião lá na nossa trilha, e está aparecendo para delírio lá dos birdwatchers que adoram, né, observar esses pássaros. Então é uma área muito rica em fauna e flora, né, fora os outros animais silvestres.
tanto para pássaros como araras. Quando você vai lá, tem as araras lá interagindo, e bichos de casco também eles soltam lá. Então é uma área muito rica de floresta, e a gente gosta muito de bicho lá, né? Então não é à toa que o IBAMA deu um certificado para a gente como área de soltura. A gente tem uma área costuma falar que tem alma de curupira lá. Então a gente gosta muito de bicho, de mato, e cuida muito bem deles. E é isso que você vai achar lá. Quem quiser ter um contato direto com floresta, com a Amazônia, vá para lá que você vai ter. Isso é muito legal, porque assim, as pessoas que acompanham o nosso programa de outro estado ficam ali com os olhos brilhando para conhecer a Amazônia, e isso é um dos principais objetivos do podcast Amazonas Incrível. Roger, o que é alma de curupira? O que é alma de curupira? Olha, alma de curupira, isso é bem boa pergunta. O que é alma de curupira? Primeiro tem que saber o que é o curupira, para depois falar o que é a alma, né? São lendas amazônicas, né? Curupira faz parte de uma das lendas amazônicas. Acho que vale a pena você conhecer um pouco mais da história, né? Fica dentro da floresta, né? Isso não é isso, Flórida? Isso. Explica melhor. Vamos lá. O curupira é uma lenda amazônica. Ele tem um pezinho para trás para despistar o caçador, o lenhador, né? Faz a pegada dele ao contrário. O pessoal acha que o caçador e o lenhador acham que está no caminho certo e está no caminho errado e se perdem na floresta. Ele tem o cabelo de fogo, por exemplo, e tem um taco que bate no tronco das árvores, faz um estrondo bem grande, e para assustar, né, os vilões da floresta. Ele é o defensor da natureza, é o nosso herói, né? Inclusive nós temos uma trilha lá que tem o curupira, tem um boneco do curupira, caçador, tem uma trilha maravilhosa para as crianças lá, e nós estamos finalizando, eu acredito que até em janeiro, a Trilha das Lendas lá. A Trilha das Lendas vai ser várias lendas amazônicas, como a Pinguari, como o Ayangá, que é um bicho, é um viadinho, né, que é transparente. Vamos ter a lenda do Ajuricaba, que é o nosso herói, né, do Amazonas, que a tribo do Ajuricaba era Manaus, daí vem o nome de Manaus. Nós vamos ter as Amazonas, enfim, Corpo Seco, enfim, vai ter uma trilha maravilhosa. Que originou o nome do nosso estado. Exatamente, né? E aí a gente vai fazer essa trilha para resgatar isso que está faltando nas crianças de hoje, né? Nada contra, por exemplo, a Disney, que a gente ama a Disney, né? Marvel com os heróis, mas a gente quer resgatar essas lendas amazônicas para as crianças conhecerem, as nossas crianças amazônicas conhecerem o que é a nossa história. É importante, a nossa cultura é muito importante. Então a gente vai resgatar isso, vamos fazer uma trilha aí sensacional que já está quase finalizando. Para você ver o tanto de coisas maravilhosas que acontecem aqui no nosso estado, né? Ele estava falando aqui, Florence, sobre as lendas amazônicas, e realmente isso é verdade, como ele falou, nada contra a Disney, mas assim, eu acredito que falta muito esse sentido de pertencimento no Amazonas, né? A gente recebe muito na agência, eu quero fazer um pacote nacional, internacional, mas ainda não conheceu as belezas que nós temos no Amazonas. A gente tem um projeto que se chama Turismo Raiz, que é fazer isso, resgatar o pertencimento do turista antes de visitar Paris, França, em outros países, até mesmo outros estados, conhecer a cultura amazônica, né? Visitar pousadas, visitar os locais, e aí a gente tem essa quebra de paradigma, mas eu nasci aqui, já conheço o Encontro das Águas, por exemplo, mas assim, a partir do momento da forma que você está apresentando todas as lendas, a história, né, para as pessoas, até mesmo a questão do Birdwatch, que são poucos lugares, né, que receberam esse certificado, é importante você ter essa consciência que tem muita coisa a ser visitada no Amazonas que ainda não valorizamos, né? Acho que juntos temos que ter essa união e essa conscientização para poder apresentar o Amazonas, que assim, o Amazonas, eu estava falando nos bastidores aqui com o Pablo, que o Amazonas ainda é pouco divulgado. Flora, que participa de feiras aí, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Como é que é a visão dos turistas que vêm para a nossa cidade, mas a gente que participa de feira vê que ainda falta muito, tem muito ainda a se fazer em relação à promoção. E se nós que moramos aqui não tivemos esse sentimento de pertencimento, como acontece, por exemplo, no nosso vizinho Pará, que lá eles realmente eles são raízes na sua cultura, ainda falta muito, né? É cultural isso, é nacional, né? Você que já viaja por aí, sente muito isso? Sinto. O manauara, ele gosta de conhecer
mais coisas de fora do que de dentro, né? Por exemplo, o Buri, né? Buri, com o Hope Bay Park é o público manauara, eles adoram, né? Eu adoro, minha mulher sempre me cobra para ir no Hope Bay Park. É bom para o público manauara, né? E a gente precisa valorizar o que a gente tem aqui. Por exemplo, eu mesmo não conheço muitos, ainda não tive a oportunidade de ir a alguns colegas, né, dos hotéis de selva, porque devido a tempo, oportunidades, mas eu me cobro isso e a gente tem que fazer isso. Nossa cultura é muito gigantesca. Eu costumo falar que se o turista internacional vir passar 3 meses, ele não vai conhecer tudo. É verdade. É muita coisa que a gente tem aqui. Quando a gente vai nas feiras, por exemplo, muita gente conhece o Boi de Parintins, né, que é muito divulgado. Mas nós temos a ciranda de Manacapuru, né, com a flor matizada tradicional de Guerreiros Moura, que é sensacional. É tão belo quanto o Boi de Parintins. Então, por isso que a gente deu o nome também. Meu pai deu o nome de Cirandeira Bela justamente para divulgar a ciranda, que é belíssima, tem uma cultura muito grande lá também. Nós temos, por exemplo, o Lago do Piranha, em Manacapuru, que é maravilhoso, a fauna e flora lá. E é isso, a gente tem que resgatar o que é bom e divulgar isso para o mundo, que é importante demais, né? Potencializar a Amazônia mais do que ela é. É verdade, tem muita obra-prima aqui na nossa região, muitos empreendimentos, muitos atrativos turísticos que enchem os olhos. É o que a gente costuma falar, o mundo quer vir para a Amazônia, mas o próprio manauara, o próprio amazonense ainda não se despertou nessa questão de valorização da terra, da obra-prima, né, da matéria-prima, desculpa, que nós temos aqui, que as nossas riquezas, rios. Os clientes lá do Buri, quando vai para o hotel se hospedar e vê aquele parque temático, a valorização de quem vem de fora é muito maior, não é isso, Paulo? Você consegue sentir isso? Que até mesmo os próprios residentes de Manaus? Sim. É muito legal a gente ver. Eu percebo muito nas crianças. Eu sou pai de 2 meninas que adoram o local lá, né? Uma tem 12 e a outra 10 anos, a Júlia e a Alice. E a gente vê muito isso nos olhos das crianças, como elas ficam encantadas. E os pais também, eles não imaginam a magnitude que é o nosso empreendimento. Às vezes eu converso com os hóspedes, né? Eu pergunto, você já foi em tal lugar? Ele falou, não, cara. Acho que eu vou sair daqui e não vou conhecer tudo, tá, querida? De tão grande que é o local. A minha esposa mesmo, a primeira vez que foi, ela falou, acho que eu não conheci tudo lá dentro, Paulo. E realmente, você precisa ali de uns 2, 3 dias para realmente conhecer todo o nosso complexo. E realmente eles ficam encantados, porque quando a gente percebe isso, a gente entende que conseguiu chegar ao ponto que nós queríamos, né? Porque eles saem de lá mesmo encantados, falam, olha, vamos voltar, é muito legal, gostamos do parque, do hotel, do atendimento, e aí a gente conseguiu chegar onde a gente queria, né? E as crianças, então, ficam... Porque, olha, lá nós temos 8 megas piscinas, né? Vários tobogãs, tem um playground, escorregadores, nós temos hamburgueria, 2 churrasqueiras, um restaurante self-service, 2 sorveterias, com playground também para criança, né? Brinquedoteca e aí pastelaria, é tanta coisa que tem lá dentro que a pessoa... Por que nós colocamos? Nós temos 2 sorveterias, mas 2 sorveterias, por que aconteceu isso? Nós percebemos que os hóspedes, um dos clientes falou bem assim, eu quero comprar sorvete. Cara, mas eu vou ter que atravessar tudo isso para ir comprar sorvete? Vamos colocar uma sorveteria então lá embaixo também. Então, isso é muito legal. Eles ficam, assim, bem encantados mesmo com o nosso empreendimento. E o modelo resort, ele traz isso, né? Dentro de um complexo, você tem que ter várias atividades para que o próprio turista, o próprio cliente, ele se sinta confortável, não precisa sair, né? Que esse é o modelo de segmento de resort, eles trazem isso, né? Exato. E nós temos a programação. Por exemplo, amanhã é o Dia das Crianças, né? Amanhã é um dia especial. Dia cheio. Que amanhã, olha, nós estamos esperando 3.000 pessoas dentro do parque. Ano passado deram 4.000 pessoas. Foi, assim, uma A capacidade loucura, total é? 4.000 pessoas. 4.000 pessoas lá dentro do parque. Tanto que se você 1.000 pessoas lá já é bastante gente, mas você parece que não tem ninguém, sabe? De tão ali do complexo ser tão grande.
Estamos esperando amanhã cerca de 3.000 pessoas. E temos a programação da criança, elas vão chegar, elas vão tomar o café com o Capitão Barriga, que aí a gente entra na historinha da temática do nosso hotel. Qual é a história? O Buri é um navio pirata, né? Que ele luta contra que ele tem o capitão chamado de Dente de Ferro, né? Que ele entra numa luta no mar com outra embarcação, que é a menor do mares, do Capitão Barriga. E aí nós começamos a desenvolver. O Capitão Barriga, ele tem um mapa que leva a Eldorado, a uma terra onde mana ouro, né? E futuramente nós vamos descobrir na história que essa terra é a Amazônia. Eles saem do alto mar e entram nos rios, começam a navegar e vêm descobrir aqui. Aí o hotel é o navio e o Eldorado é justamente quando chega ao parque. Aí lá tem todos os personagens. Aí nós temos essa programação, amanhã vai ter a programação das crianças, vai café da manhã com o Capitão Barriga, à tarde vai ter toda a brincadeira com slime, a recreação leva para o parque, faz toda a brincadeira. E o interessante é isso, porque nós damos também a diversão aos pais, porque as recreadoras levam as crianças e depois vão deixar no quarto, e os pais também se divertem, ficam ali à vontade se divertindo, né? E à noite vai ter um mini sunset, que é com um DJ, com músicas para crianças, legal. Todo um buffet infantil na sacada do hotel. Essa é a programação amanhã para o Dia das Crianças. Ó, ainda tem ingresso, pessoal. Vamos lá, vamos lá, ainda tem bastante hospedagem aí. Podem ir lá conosco. E nós temos a programação também em dias normais, que tem um sunset, nós temos o lounge, temos uma sala para karaokê, temos salão de jogos. Temos uma programação diversas aí. O parque ele funciona todos os dias? Não, o parque ele funciona de segunda, domingo e feriados. Né? Ou caso tenha num dia da semana, porque como eu falo, é um complexo muito grande para nós botarmos tudo para funcionar. Mas se nós tivermos no dia da semana a partir aí de 500 pessoas, ele funciona integralmente. Perfeito. Você está acompanhando o podcast Amazonas Incrível, sempre com temas relevantes, trazendo o que de melhor tem no turismo, cultura e economia criativa no estado do nosso Amazonas. Você que ainda não teve a oportunidade ou que ainda não conhece o aplicativo da Rádio ZLZN, é muito simples, você entrando na lojinha virtual do seu smartphone, você baixa o aplicativo da Rádio ZLZN e acompanha toda a programação que só a rádio que mais cresce a audiência no estado do Amazonas oferece para você. Você concorre também a Pix na nossa programação. Ah, mas é só baixar? Não, você tem que baixar o aplicativo, bater um print e mandar para o número da Rádio ZLZN, que automaticamente você já vai estar participando em meio às nossas programações. E uma dessas programações é daqui a pouco, depois do podcast, é o Sertanejão, Sertanejão ZLZN, com meu amigo Anderson Silva, sem o R, e também tem o Momentos A2 aí, momento muito especial, aquele momento romântico, finalizando a noite, com aquele clima bem gostoso, em família. Lembre-se, baixe o aplicativo e acompanhe toda a programação dessa rádio, que além de ser a rádio que é a cara do povo, é a rádio que mais cresce em audiência no estado do Amazonas, Brasil e mundo também. E uma das programações, lógico, é essa que você está acompanhando, o nosso podcast oficial do turismo no Amazonas, podcast Amazonas Incrível, sempre com maravilhosos convidados como esse, apresentando o que de melhor tem na rede hoteleira e também nos entretenimentos no estado do Amazonas. Está sendo um prazer muito bacana conhecer, por exemplo, as atividades do Buri, né? Essa história que você falou, com certeza, para quem está acompanhando e tem filho, já sentiu assim, um desejo de dar uma visitada amanhã, de conhecer, de ver e contemplar toda essa história que o parque oferece. Isso é muito bom, voltando assim a frisar que é o único parque temático que tem no estado do Amazonas, é isso? Sim, sim. E dentro de Manaus, né? Melhor ainda está dentro de Manaus, podemos frisar isso também. Rápido você consegue ir e voltar no mesmo dia para casa, o que diminui um pouco mais o custo, né? O tempo. Então, isso é muito bom. Flora, a questão da Casa de Vidro, nós estávamos falando aqui, você falou que tem projetos de construir outras. Assim, gente, quem não conhece a Casa de Vidro, é muito simples, você vai entrar, depois o Flora vai falar sobre as redes sociais do Cirandeira Bela, mas dá uma entrada rapidinho aí, você vai ver que é um lugar fantástico, né? Uma casa realmente de vidro, né? Ela ali, e aí você contempla toda a natureza. E além do espaço, né, como ele falou, assim, a agenda é bem apertada para quem quiser ter essa experiência
é um dos atrativos, dos principais atrativos que tem lá no balneário, na pousada Cirandeira Bela. Mas assim, o projeto é para quando, né? Acho que as pessoas que já conhecem sentem curiosidade, porque assim, como é uma área, de certa forma, quando tem cliente, é uma área privada, que você não pode ter acesso, e quando não tem é livre, que você pode pelo menos ir ali na frente bater uma foto, fica encantado com aquilo. Acho que é uma das coisas que as pessoas mais procuram quando se fala de Cirandeira Bela. Lógico, além de tudo que o Florian falou, é fazer uma visita lá na casa, porque é algo muito bacana. É o nosso cartão postal, né? A Casa de Vidro foi um divisor de águas, né, pro Cirandeira. Uma sacada legal. Foi ideia do meu pai, junto com um amigo dele. Foram fazendo e deu super certo. A gente, até em primeira mão, a gente está falando legal. Aqui para vocês que a gente vai ter sim a Casa de Vidro 2 ou Plus, né? A gente ainda está decidindo o nome, mas vai ter sim, acredito que até meio do ano que vem, se der tudo certo aí a programação, o planejamento, a gente está fazendo ela. E vai ser uma coisa sensacional. Você já acha muito linda, a primeira, a segunda vai ser melhor ainda. Maravilha. Tem alguma programação para amanhã no balneário? Nós temos a programação para o Dia das Crianças. Infelizmente já acabou os ingressos, né? Corre para lá que é pro Hope Bay Park. Vai pro Hope Bay Park lá. Se eu tivesse em Manaus, eu ia correr lá com a minha mulher. Mas é muito trabalho amanhã lá. Nossa. Imagino. Aí, sim, hospedagem também já tá, de hoje para amanhã já tá completa também. Tem day-use que podem chegar no momento na portaria e podem comprar diretamente na portaria. A gente deixa algumas mesas guardadas para esse pessoal que não tem a reserva antecipada. Só que acaba bem rápido, né? De manhã, assim, até umas 10, 11 horas já está tudo lotado. E aí a gente pede até paciência para o pessoal que chega e não consegue entrar, mas a gente precisa respeitar nosso limite de lotação lá, porque a gente prefere ter a qualidade no atendimento do que quantidade, né? Não é como, por exemplo, o Hope Bay Park que consegue receber muita gente. Nós não, nós conseguimos receber só a média de fluxo público. Olha, para o fim de semana a gente pode, depende, né? Mas normalmente a média de fim de semana é de 500 pessoas, né? Podendo variar, claro. E aí a gente tem a qualidade no atendimento que a gente preza muito, né? Então muita gente às vezes pode ficar chateada na hora de chegar, na hora sem o ingresso, né, reservado, e não conseguir entrar. A gente explica e depois eles entendem, mas realmente a gente tem que respeitar, até porque o público que tá lá dentro já desfrutando do ambiente quer uma qualidade, né, de atendimento. Não quer aquela lotação como fica em outros balneários, claro. O nosso, a gente mantém uma exclusividade assim para atender bem a família e os casais, né, e as crianças, que são nosso público-alvo lá. Para criança tem muita coisa, você já viu, playground, igarapé rasinho, tem os toboáguas lá, tem cascata, tem a trilha de trenzinho, né, que faz no quadriciclo, no meio da selva. E tem muita atração. Amanhã também tem a programação especial para as crianças. Claro que a gente é o nosso medidor, né, de qualidade, as nossas crianças, né? Se as crianças estão se sentindo bem à vontade, se estão gostando, se estão chorando para sair, por exemplo, que muitas choram para sair, é porque o negócio está dando certo, e aí os pais levam, e é isso que a gente quer, né? Essa qualidade no atendimento. Isso é muito importante. Essa informação que você trouxe sobre a questão de fazer reserva antecipada serve também para as agências de viagem, né, Flávio? Assim, recebe muitos ônibus de agências de viagem. Acho que é importante os agentes que estão acompanhando, né, já pegar esse critério que o Flávio acabou de falar, né, sobre agendamento antecipado, até porque, imagina, fora o público que já visita por meio de via de transporte pessoal, particular, né, carro, ainda tem as agências de viagem que vão com ônibus, então, assim, são muitas pessoas visitando. Isso aí, a gente trabalha, sim, com as agências de viagem, as agências de Manaus também, de segunda a sábado, tá? Domingos e feriados, somente para os day uses de famílias e tal, mas para agências de viagem é de segunda a sábado que a gente aceita lá os grupos. E reservando antecipado, claro, né, através do WhatsApp lá, o
98233-5151. Respondemos somente pelo WhatsApp, tá, pessoal? Porque muitas vezes a assessora que está lá na pousada não funciona a operadora, funciona somente o Wi-Fi, né? Então é importante falar isso, porque às vezes o pessoal fica ligando, né? Entendi. E dá ocupado, enfim, não é porque a gente não quer atender, é porque lá na pousada não tem sinal de operadora, só temos o Wi-Fi lá. E o Wi-Fi, nós temos a base aqui em Manaus, mas às vezes a assessora está lá também na pousada, então a gente responde pelo WhatsApp para fazer essa reserva antecipada de day use, né? E para as hospedagens você pode acessar cirandeirabela.com, que é o nosso site, fazer a reserva da Casa de Vidro ou da VIP Plus, por exemplo, que a gente acabou de fazer, as ocas VIP Plus que tem o igarapé exclusivo, né? Prainha também exclusiva para eles. Tem a cascata agora recém-inaugurada, a gente inaugurou agora, hoje é quinta, inauguramos agora na terça-feira, é uma cascatinha exclusiva para uma oca dessa aí. E a Casa de Vidro, né, que fica na altura das árvores, ela é toda de vidro, o igarapé passa embaixo dela, e lembrando que a gente sempre respeita o ambiente, tá? Nada vai por o igarapé de esgoto, nada, tudo fossa ecológica, a gente é bem consciente, como eu falei, não é à toa que a gente tem um certificado de área de soltura do IBAMA, porque eles viram que a gente se preocupa muito com a natureza lá, e é isso. Para reservar, cirandeirabela.com, reservar a hospedagem. Para reservar day use, é no WhatsApp 98233-5151. Lembrando que tem que procurar com muita antecedência, principalmente para Casa de Vidro aí, as ocas VIP Plus, que é bem procurada. E vale muito a pena você conhecer. Eu sou suspeito de falar, porque assim, gosto muito, né, tanto do Cirandeirabela como do Buri, que eu já tive a oportunidade de conhecer o Hope Bay Park, e é bom que é um empreendimento sustentável. Sim. Né? É bom que é um empreendimento que também é reconhecido pelo TripAdvisor, né? Um dos maiores sites de pesquisas e avaliações do mundo. Né? Eu acho que é importante você, ao procurar um empreendimento, saber, né, se trabalha com essa parte sustentável. O Flávio falou muito bem em relação a isso. E para contactar o Buri, como é que as pessoas encontram, por onde? O Hope Bay Park é o mais conhecido, as pessoas são muito mais fáceis de encontrar. Mas eu quero me hospedar no Buri, como é que eu faço, Pablo? Olha, Roger, nós temos nosso setor de reserva, que você pode ligar, ou por WhatsApp também, né, e você vai lá conversar com a Fabienne Gisele. Né, você pode entrar em contato no 98-594-6990. Tá bom? Esse você vai falar direto com o nosso central de reservas. E você pode ligar direto também para a recepção, fazer sua reserva direto na recepção, que é através do 2125-2355. Tá bom? Esse aí, às vezes, dependendo da internet também, que acontece isso lá, pode ser que dê algum probleminha, mas insista lá que você consegue sim, tá bom? Fazer sua reserva. E vamos entender um pouquinho o que eu posso conseguir lá no Buri. Você pode pegar uma diária, nós temos day use, nós temos pacotes fechados. Por exemplo, nós temos pacote para noivo, para noiva, núpcia, pacote romance. Fizemos um romance agora essa semana que o casal ficou encantado. Como é que é o romance diferente do da noiva? O da noiva, ela vai lá para se produzir. Sim, né? Ela sim. vai lá e vai um cabeleireiro, vai toda uma equipe para transformar a noiva, vai os padrinhos, a madrinha, né? Tem toda essa equipe. Já o romance não, vai o casal. Então quando ele chega, tem um quarto todo produzido para ele, com pétalas de rosa, buquê de rosas, temos um espumante, o quarto fica todo decorado, ele tem um café da manhã, o almoço e a janta, se quiser, no próprio quarto, né? E então esses pacotes aí nós temos todos lá, pode ligar lá, liga para o númerozinho aí 98594-6990, fala com a Gisele vai dar todas as informações para vocês e vocês vão gostar muito. E então nós temos o day use tanto de quarto quanto das cabanas e dos chalés também. E no Hope Bay Park é ali no Tarumã. É uma área, o nosso hotel ele é muito seguro, tem vários vigilantes, 24 horas lá, trabalhando para dar toda essa segurança para os nossos clientes, né?
Então, temos o nosso restaurante dentro do hotel também, que é o Porto. O senhor não precisa sair para fazer... Então é o inclusive, os pacotes. Isso, exatamente. Nós trabalhamos com pensão completa, né, café, almoço e janta, e temos também a opção de só café da manhã. Entendi. E aí o hóspede pode ver room service 24 horas, né, então vale a pena conhecer. Maravilha. E é por isso e mais que você tem que vir, você precisa vir conhecer o Amazonas, conferir todas essas belezas que nós estamos apresentando aqui. Às vezes as pessoas... E é um tema assim bem chato. E assim, são vários... A gente já trouxe esse tema várias vezes, né? Principalmente quem viaja sabe que ainda a visão das pessoas de outro estado, até mesmo de outros países em relação ao Amazonas, e eu falo que isso nada mais é do que ignorância, né? Ignorância é a falta de busca de conhecimento, que hoje, se você colocar, por exemplo, ali no Google Manaus, Amazonas, você vai ver que é totalmente diferente do que muitas pessoas aí de outros estados pensam, que o pessoal ainda andam aqui de pelado, ainda essa questão ainda anda de qualquer jeito na rua e não vê que nós estamos numa grande metrópole, não vê tudo isso. Você já foram lá, quando você estava numa feira, Flávio, já falaram isso pra você? Como é que é o Amazonas? Quando falam isso pra mim, eu endosso, eu falo, olha, é verdade, tem muita onça, tem jacaré na cidade. Eu endosso, eu faço questão de falar, porque eu não tenho vergonha nenhuma de falar que a gente mora perto de selva, que a gente conhece índio, real. Isso aí é um orgulho para mim demais, ter sangue indígena, né? Então, eu morei fora, morei em São Paulo e me chamavam de índio. Eu falei, eu sou mesmo, não tem problema você me chamar de índio, não. Ah, vocês andam em cima de onça lá? Eu, com certeza, andamos mesmo. Você já andou em cima de onça? Não. Jacaré é nosso de estimação, animal de estimação. Eu não tenho problema nenhum em falar isso, não. E lógico que a gente sabe que eles falam de uma forma pejorativa, mas... E quando a gente fala também dessa forma, brincando também, eles se tocam, né? Eles veem que não é uma... que a gente não é bobo, que a gente sabe o que eles estão querendo falar, né? De uma forma pejorativa. Para a área de turismo, eu acho sensacional eles acharem que só tem selva aqui, né? Que eu adoro, porque é a nossa área, do público internacional, a Amazônia, depois do Rio de Janeiro, é a mais procurada, né, para o público internacional, né? Então, para mim, se eles falarem isso, é até incentivo. Tem sim, tem muita selva, tem muito bicho, é isso aí. Respiramos ecoturismo aqui na nossa Amazônia e isso é muito bom, né? As pessoas... E assim, para quebrar todo esse paradigma, essa visão errônea muitas vezes, e como você falou, pejorativa, é você vir conhecer o nosso estado. Tem uma malha aérea muito presente no nosso estado, independente assim, as pessoas ainda colocam a questão da distância, mas assim, hoje com a malha aérea das grandes companhias aéreas ficou bem acessível, né? Temos aqui a nossa principal embarcação, que você também desfruta da Amazônia, que hoje os nossos rios são as ruas, enfim, você, através das embarcações dos barcos, você chega em outros estados. E assim, vir conhecer para comprovar tudo isso que estamos falando e até mesmo para melhorar a visão em relação à Amazônia. Eu sei, por exemplo, quando você for, eu tenho sempre o prazer de receber turistas através da agência de outros estados e de outros países, e as pessoas não querem sair daqui quando visitam, por exemplo, o Cirandeira Bela, quando visitam o Hope Bay Park. Então, assim, as pessoas precisam vir conhecer todas as belezas naturais que nós temos aqui no Amazonas para conferir em loco que tem algo fantástico, inesquecível e surreal que se chama Amazônia. Os nossos rios são únicos, né? Os nossos igarapés, as nossas regiões ribeirinhas são riquíssimas em questão de cultura, e isso é muito importante. E tudo que é bom dura pouco. Estamos chegando no final do nosso programa. Foi um bate-papo muito prazeroso, assim, em nome de toda a equipe do Amazonas Incrível, gostaríamos de agradecer. Mas antes de terminar, a gente sempre faz uma pergunta que remete o nome do nosso programa. Flora, para você, o que torna o Amazonas tão incrível? Bom, o que torna o Amazonas tão incrível? A Amazônia, sem dúvida nenhuma, não tenho que falar outra coisa. A Amazônia é o que torna a gente incrível. É o potencial que ela nos dá, e lembrando sempre que a gente provém dela, então vamos ter que preservar ela, tá? Então, nossa pousada, ela é ativista com relação à floresta, né?
queimadas, essas coisas a gente fala, a gente denuncia caça ilegal, enfim. O que a gente tem de mais incrível é a Amazônia, gente. Então a gente tem que se tocar que a gente tem que preservar isso, porque é a forma no qual a gente aparece para o mundo, é através da floresta. Então é isso. Pablo, o que torna o Amazonas tão incrível para você? Olha, eu acho que essa cidade linda, com várias opções, essa floresta, o nosso teatro, o povo amazonense, hospitalheiro, a nossa cultura, o nosso boi-bumbá, tudo isso é o que as pessoas precisam conhecer. Né? Realmente as pessoas não sabem o potencial que tem aqui de fora, né? Porque nós amazonenses, nós manauaras, nós sabemos. Então acho que o povo amazonense por si só é muito maravilhoso. Eu acho que isso aí já é tudo. É por isso que o Amazonas é Incrível. Mais uma vez, em nome de toda a equipe do site Amazonas Incrível, gostaríamos de agradecer por ter aceitado o convite desse super bate-papo. Lembrando que o podcast Amazonas Incrível acontece toda terça-feira com o super apoio da Roger Tour, agência de turismo, agência que desvenda os mistérios da Amazônia. No apoio de áudio, meu amigo Anderson Silva, apoio técnico de Brand Cidade Aidon Martins. Espero você terça-feira que vem, no mesmo horário, às 19 horas, para curtir o podcast Amazonas Incrível. E conto com a sua audiência. Muito obrigado. ZLZN, a cara do povo. Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Jornalismo com credibilidade. Segunda edição. De segunda a sexta, de 12h a 13h. Notícias para você ficar bem informado. Jornal da Cidade. Com Tiago Botelho. Aqui na Logos FM. Em conexão com a Rádio ZLZN. Projeto Link Estúdio Web. Logos